É Flutter ou FA? Tenho certeza que você já ouviu essa dúvida por aí durante a análise de um ECG. Essas duas taquiarritmias são tão frequentes no dia a dia do clínico que muita gente se confunde na hora de fazer a diferença entre elas. Se você já ouviu o termo fibula flutter, sabe bem do que eu estou falando. Hoje eu quero apresentar 5 diferenças importantes entre a fibrilação atrial e o flutter atrial. Antes de mais nada, é melhor a gente colocar em palavras bem claras o que define cada uma das duas arritmias. Isso vai ajudar a gente a entender melhor o traçado. A fibrilação atrial é uma arritmia supraventricular caracterizada por apresentar uma atividade elétrica caótica, contínua, desorganizada e muito rápida, em torno de 600 estímulos por minuto, e que não se traduz em uma contração atrial efetiva. Existem múltiplos pontos no miocárdio atrial em despolarização e repolarização ao mesmo tempo, o que propaga vetores em diferentes direções e que podem ou não chegar a estimular o nó atrioventricular. Já o flutter atrial é uma taquiarritmia atrial mais comumente caracterizada pela presença de um circuito de macro-reentrada anti-horário, localizado no átrio direito, o istmo cavo-tricuspídeo, e capaz de gerar também uma frequência atrial bastante elevada, em torno de 250 a 350 estímulos por minuto. E essa ativação também não se traduz numa contração atrial efetiva. Geralmente mantém uma relação atrial fixa que permite um pulso um pouco mais regular que na fibrilação atrial. A fibrilação atrial é a taquiarritmia regular mais comum. Ela é 10 vezes mais prevalente que o flutter. Nos dois casos existe um predomínio masculino, mais acentuado nos casos do flutter. E também a gente pode dizer que existe uma incidência progressiva nos dois casos, ou seja, quanto maior a idade, maior o número de casos dessas arritmias. Mas os casos de FA são substancialmente maiores do que o do flutter, chegando a uma prevalência de 5% da população a partir dos 69 anos de idade. A prevalência da FA, em geral, é estimada em 0,4% na população e ela aumenta a cada década de vida a partir dos 50 anos de idade. A FA é uma taquiarritmia definida pela presença de um ritmo de QRS estreito, com intervalo RR regular e ausência de onda P. No traçado, é possível que haja algumas ondas de ativação atrial que são denominadas ondas F. Essas ondas, F minúsculo, podem ser caracterizadas como grosseiras, do inglês coarse, quando possuírem voltagem meio milímetro ou de 1 milímetro. Já o flutter, ele se apresenta com ondas senoidais em formato de serra, classicamente denominadas ondas F maiúsculas, sem a linha de base isoelétrica. O mais comum é que a polaridade dessas ondas seja negativa em D2, D3 e AVF. A frequência ventricular ela costuma ser a metade da frequência atrial, geralmente em torno de 125 a 150 batimentos por minuto. Uma das principais diferenças entre as duas arritmias é o fato de que o flutter atrial quase sempre apresenta uma cardiopatia orgânica subjacente, exceto nos casos em que está associada ao Wolff-Parkinson-White. Já na FA, até 30% dos casos não apresentam alteração estoral cardíaca ou nenhuma outra causa ou doença aparente. A fibrilação atrial classificada como idiopática, isolada ou solitária, do inglês Lone Atrial Fibrillation, é aquela que ocorre sem qualquer fator etiológico definido, sem alteração da função do ventrículo esquerdo ao ecocardiograma, sem a documentação de aumento do átrio esquerdo ou da presença de doenças capazes de aumentar a pressão das câmaras cardíacas, como a hipertensão arterial sistêmica ou a doença pulmonar, e principalmente em pacientes abaixo de 60 anos de idade. A FA também pode ser secundária a fatores genéticos e hereditários, principalmente aqueles associados a canalopatias. Existe uma série de mutações de genes já identificadas em diversos cromossomos. As causas mais comumente associadas à fibrilação atrial e ao flutter podem ser divididas entre causas cardíacas e causas não cardíacas, ou associadas a doenças sistêmicas. As mais comuns, entre outras, são causas cardíacas, cardiopatia isquêmica, valvopatias, como a estenose ou insuficiência mitral na FA,
e estenose aórtica grave no Flutter, cardiomipatia dilatada, pós-operatório de cirurgia cardíaca, doença do nó sinusal, pericardite e síndrome de Wolff-Parkinson-White. Causas não cardíacas ou doenças sistêmicas. Hipertireoidismo, abuso alcoólico, como a Holiday Heart Syndrome ou mesmo o alcoolismo, DPOC descompensada, feocromocitoma, broncopneumonia, embolia pulmonar e intoxicação digitálica. Por se tratarem de taquiarritmias supraventriculares, o tratamento de Flutter e FA tem muito em comum. A principal abordagem depende da avaliação individual do paciente e passa pelo manejo do controle da frequência cardíaca e anticoagulação e controle do ritmo para aqueles que apresentam sintomas limitantes como a falta de ar e a intolerância aos esforços. Um detalhe importante é que, em relação à fibrilação atrial, nenhuma evidência sugeriu que uma das duas estratégias seja mais eficaz do que a outra na prevenção de acidente vascular encefálico, de acordo com o estudo afirma. Para o controle do ritmo, o uso de antiarrítmicos como a propafenona e a amiodarona são opções disponíveis no Brasil. Há também a possibilidade do uso de cardioversão elétrica, um procedimento médico realizado em ambiente hospitalar e que apresenta maior taxa de sucesso dentro dos primeiros 7 dias após o início da arritmia nos casos de FA. Já para pacientes com Flutter, a taxa de sucesso da cardioversão é maior que 95%. Esse procedimento é considerado o de escolha para pacientes com qualquer sinal ou sintoma de instabilidade hemodinâmica, seja no Flutter ou na FA. A ablação por catéter ou cirúrgica são intervenções que têm como objetivo desconectar os pontos de gatilho dessas arritmias e, desse modo, alterar o substrato que leva ao seu desenvolvimento. A principal diferença entre a FA e o Flutter em relação ao tratamento é justamente essa. O Flutter pode ser curado por meio da ablação por radiofrequência, e essa abordagem é superior às estratégias de controle da frequência cardíaca ou do ritmo por meio de drogas antiarrítmicas. Para os casos refratários ao uso de medicação para o controle da resposta ventricular, é possível também considerar a ablação do nó atrioventricular e o implante do marcapasso permanente. Bom, essas foram as 5 diferenças básicas entre fibrilação e Flutter atrial. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar com seus amigos. Eu tenho certeza de que esse é um tema que levanta muita dúvida e que por esse motivo vale a pena sempre ser discutido. Caso você tenha tido alguma experiência interessante em relação ao diagnóstico diferencial entre essas duas taquiarritmias, ou tem mesmo alguma dica importante que quer deixar aqui para os nossos colegas, deixe seu comentário aqui abaixo. Hoje eu fico por aqui, até a próxima e um abraço.